E aí, galerinha linda, voltei! Tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade. E eu trouxe mais um caso misterioso, com sobrenatural e uma pitadinha de crime. Para quem não me conhece, meu nome é Natasha. E se você ainda não me segue, aperta o botãozinho nesse exato momento de inscrever-se. Prometo que vocês não vão se arrepender. E tá, para quem já é da família, confere se o botãozinho de receber notificações de vídeos novos está ativado. Me sigam também nas minhas redes sociais. Lá no meu Instagram eu tenho diariamente o Netflix Terror, para quem tem coragem, os relatos paranormais dos seguidores, que são histórias contadas pelos meus seguidores de encontros sobrenaturais. E também eu faço muitas enquetes, como essa semana eu fiz a enquete de relatos de crianças de vidas passadas. Então, sem enrolação, e bora pro vídeo de hoje. O misterioso caso de uma suposta reencarnação das gêmeas Pollock. O médico, professor universitário canadense e psiquiatra Ian Stevenson estudou por mais de 40 anos mais de 3.000 casos de crianças que dizem lembrar de suas vidas passadas. E um dos casos que mais chamou a atenção da mídia foi o caso das gêmeas Pollock, que por muito tempo foi conhecido como uma prova de vidas passadas ou de reencarnação. A história que eu vou contar passa no final dos anos 50. A família Pollock morava em Hexham, na Inglaterra, e eles tinham duas filhas, Joanna Pollock, que nasceu no dia 25 de março de 1946, e Jacqueline Pollock, que nasceu no dia 13 de abril de 1951. Os pais das meninas trabalhavam muito, eles tinham um negócio de entrega de leite, então elas acabaram sendo criadas pela avó, a mãe de Florence. As irmãs eram muito próximas, elas faziam tudo juntas, e como Joanna era 5 anos mais velha que Jacqueline, ela tinha aquele cuidado tipo mãezona da irmã mais nova. Foi então que no dia 5 de maio de 1957, Joanna e Jacqueline, respectivamente com 11 e 6 anos, acordaram em um lindo dia de sol e, como em todos os domingos que as famílias iam para a igreja para celebrar a missa, saíram antes para garantir um lugar e levaram junto um amiguinho chamado Anthony Leyden. E quando estavam a caminho, dobraram uma esquina e atravessaram a rua imprudentemente e foram surpreendidos por um carro desgovernado que atingiu as 3 crianças, matando-os instantaneamente. Os corpos das crianças ficaram totalmente destruídos e a motorista era uma mulher local que tinha sido separada dos filhos e tinha decidido cometer suicídio depois de tomar vários remédios que achava ser uma quantidade letal e dirigido enlouquecidamente. Inclusive, esse acidente ganhou as manchetes de toda a Grã-Bretanha, no qual o julgamento foi acompanhado e a mulher acabou em um centro psiquiátrico. A família Pollock estava muito abalada e eles estavam praticamente já se separando, até que um milagre aconteceu. No dia 4 de outubro de 1958, nasceu as gêmeas monozigóticas, que foram batizadas com o nome Gillian e Jennifer. E na verdade foi muito louco, porque o médico previu que só tinha um nascimento pelos batimentos cardíacos fetais e também pelo histórico de não haver gêmeos nem da parte de Florence nem de John. Após o nascimento das gêmeas, a família queria um novo começo e queria ir embora daquela cidade onde tinha acontecido aquele acidente horrível. Então eles se mudaram para outra cidade da Inglaterra chamada Whitley Bay. Tudo estava indo bem, até que as meninas completaram 3 anos de idade e começaram a modular as primeiras palavras, e foi aí que as coisas começaram a ficar bem estranhas. As gêmeas pareciam ter lembranças das irmãs mortas, muito bizarro. E embora Gillian e Jennifer serem irmãs gêmeas, uma parecia ser maior e cuidava da outra, que aceitava o papel de irmã mais nova. Então, enquanto Gillian recordava da vida de Joanna, a irmã que morreu com 11 anos, Jennifer recordava a vida de Jacqueline, que havia morrido com 6 anos. E para tornar essa história mais louca ainda, as gêmeas tinham marcas corporais nos mesmos lugares que as irmãs mortas tinham. Jennifer nasceu com uma marquinha de nascença bem nessa região. E, coincidentemente ou não, Jacqueline, aos 3 anos de idade, sofreu um acidente e caiu com o rostinho em cima de um balde e acabou levando 3 pontos e ficou com uma marca ali. Doido, né? Inclusive, Florence, a mãe das meninas, relatou que um dia Jennifer e Gillian estavam discutindo, porque Gillian apontava para Jennifer e dizia: "Olha, essa aí é a marquinha de quando tu caiu de cara no balde", sendo que essa história tinha acontecido com Jacqueline e Joanna.
E no caso de Gillian, ela tinha uma marca de nascença bem grande do lado esquerdo da cintura, exatamente igual a que Joanna, a falecida irmã, tinha. E a história fica cada vez mais bizarra. Elas tinham hábitos e costumes idênticos, gostavam da mesma coisa, falavam até do mesmo jeito. Em certa ocasião, as gêmeas acharam em uma caixa escondida as bonecas das irmãs falecidas. E elas nem sabiam, e automaticamente elas disseram: essa é Mary e essa é Susan. E adivinha exatamente os nomes que as irmãs que tinham morrido tinham dado para aquelas bonecas. E para mim, uma das coisas mais bizarras foi quando os pais ouviram, sem as gêmeas saberem, elas estavam falando do acidente, descrevendo sensações como a memória do sangue jorrando pela boca e pelo nariz, no qual elas disseram as seguintes palavras: eu não quero que isso aconteça comigo novamente. Era horrível. Minhas mãos estavam cheias de sangue, assim como o meu nariz e minha boca. Eu não conseguia respirar, disse Jennifer, a qual a irmã Gillian respondeu: não me lembre, você parecia um monstro e algo vermelho saiu da sua cabeça. Mesmo querendo um novo recomeço nessa cidade, eles ficaram por pouco tempo e acabaram voltando para Exham. O que eles não imaginavam eram as coincidências que iam acontecer. Ao retornar para a cidade, uma das gêmeas de dentro do carro apontou e falou o seguinte: a escola é por aqui, é aqui que costumávamos ir para o parquinho, que fica ali na parte de trás. E sim, a menina tinha razão, só que quem frequentava eram as irmãs que tinham falecido. Elas começaram a demonstrar que conheciam os locais e até as pessoas da cidade. Outra situação que aconteceu foi que quando as suas duas primeiras filhas eram vivas, Florence ajudava John no negócio de entrega de leite e usava um avental. Só que quando elas morreram, ela deixou de lado esse avental e parou de trabalhar. E quando as gêmeas tinham por volta de 4 anos, elas olharam para o pai, que usava o avental para fazer pinturas em casa, e perguntaram: por que você está usando o casaco da mamãe? Aí ele olhou para Jennifer e perguntou: mas como você sabe disso? E ela disse: ué, porque ela usava quando ajudava você a entregar leite. Além disso, elas demonstravam muita fobia por veículos na rua. E em muitas ocasiões, quando passavam veículos, elas se abraçavam, estremeciam de medo e diziam: eles vão nos pegar, eles vão nos pegar. Então, quando as gêmeas completaram 5 anos de idade, que, segundo cientistas, seria uma das datas limites para recordar de vidas passadas, elas simplesmente deixaram de ter aqueles comportamentos estranhos e passaram a ter uma infância completamente normal. Durante esse período, entre os 3 e 5 anos de Gillian e Jennifer, o Dr. Ian Stevenson estudou e registrou esse caso bizarro das gêmeas. E não foi só ele, como o caso chamou muita atenção das mídias, vários outros médicos entraram em contato com as meninas, como o Dr. Bernard, que veio diretamente da Índia. Quando as meninas completaram por volta de 20 anos, o Dr. Ian Stevenson visitou-as e elas disseram que já não tinham mais lembrança de nada. Disseram também que aceitaram a crença dos pais de que elas eram as irmãs mortas reencarnadas, mas demonstraram um certo ceticismo moderado sobre aquilo. Ou seja, como as meninas não tinham lembrança mais de nada, provavelmente elas pensaram que na época os pais ficaram tão traumatizados que aquilo foi um conforto para eles. O caso delas foi documentado em diversos livros, como o de Ian Stevenson, Children Whom Remember Previous Lives, A Question of Reincarnation, Charlottesville, em 1987, European Cases of the Reincarnation Types, de 2002, e também no Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, de 2002, entre muitos outros documentários. E é claro, essa história é um tanto polêmica porque mexe com religiosidade, ou seja, muitas pessoas acreditam que existe reencarnação e outras também acreditam que não exista. John Pollock nasceu em Bristol em 1920 e foi criado na Igreja da Inglaterra antes de se converter ao catolicismo. Florence cresceu como membro do Exército da Salvação e tornou-se católica ao casar-se com John. Apesar de sua fé cristã, John acreditava fortemente em reencarnação e disse aos entrevistadores que durante a noite ele rezava com muito fervor a Deus para pedir provas de que reencarnação existia. E inclusive quando as filhas morreram, ele acreditava ter sido um castigo de Deus por ele ter pedido aquilo que era considerado uma heresia. Já Florence não acreditava em nada desse tipo de reencarnação. Há algumas justificativas que colocariam as pesquisas do Dr. Ian Stevenson em xeque. Por exemplo,
Talvez o caso, como foi muito trágico, os pais acabaram gerando aquela vontade de ter o espírito das filhas de volta, então eles acabaram talvez aumentando o caso ou até mentindo sobre os ocorridos. E talvez intencionalmente ou não intencionalmente, os pais comentavam sobre a vida das outras filhas na frente das meninas que ouviam e acabavam inventando tudo aquilo. E que a reencarnação das filhas perdidas seria um mecanismo óbvio de se agarrar à memória delas. Outra teoria alternativa de um psiquiatra propõe que durante a gravidez a mãe tenha tido muitas lembranças e essas memórias foram passadas para os bebês na barriga. Mas dentre todos os fatos, a única coisa que ninguém consegue explicar são as marcas de nascenças que acontecem nesses casos. E dentre os casos que o Dr. Ian Stevenson estudou, 895, cerca de 35%, haviam marcas de nascença relacionadas com as pessoas que tinham morrido. E é isso aí, agora eu quero saber muito a opinião de vocês, eu vou ler todos os comentários. O que vocês acham? São simples coincidências? E pessoas que passam por tragédias e acabam se agarrando na memória dos entes queridos para não perdê-los, ou esses casos estão aí para nos mostrar que a reencarnação existe? Comente aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o seu like, ajuda muito aqui no canal, e um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.